porque eu queria ser melhor. Não melhor que os outros, mas melhor por mim mesmo, pra eu me provar que eu poderia também. Mas me deu uma certeza muito grande no meu coração de que era a medicina que eu tinha que fazer. E de que não era por causa de dinheiro, de salário de médico, mas era realmente por vocação, de fato. Que era ali que eu deveria estar, que era aquilo que eu deveria me dedicar. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, e não há tempo que falte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Ei pessoal, Augusto Procópio aqui, e é muito bom estar de volta apresentando ao Vozescast. Sejam bem-vindos e é uma honra estar aqui novamente. Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Mari Meurer aqui e sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nossa segunda temporada. Hoje estamos aqui em um estúdio novo, com um ambiente novo e muito mais preparados para conversarmos com vocês. E nada disso seria possível sem parceiros que acreditassem na missão do Vozescast. Um agradecimento à ProCaptias, que nos concedeu esse estúdio sensacional, e ao Grupo Z-Force, que nos ajudou com todos os equipamentos. E sem mais delongas, hoje a gente vai falar com uma convidada super especial, que ela vai falar um pouco mais pra gente sobre medicina, que é um assunto que eu gosto muito. Então, assistam o episódio e depois comentem, nos sigam nas redes sociais, falem conosco pra gente saber como melhorar tudo isso. Isso mesmo, hoje vamos receber uma amiga muito querida, Raíssa Neto. É um prazer recebê-la no nosso podcast. Raíssa, ela é estudante de medicina da UFMG. Seja bem-vinda, Raíssa. Gente, muito obrigada pelo convite, estou muito agradecida e muito honrada em estar aqui. A Raíssa, ela foi aprovada em 4 universidades de medicina. Ela passou em 2 federais e 2 particulares. Além disso, ela é ex-aluna concursada do Colégio Militar, que também passou nos concursos do Cefet e do Coltec. Além disso, ela é especialista e professora de redação e foi também durante o seu período de aprovação em medicina. Raíssa, dando início à nossa pauta, eu queria entender quem é a Raíssa. Então, desde sua infância, como foi o seu perfil de estudante e o que te motivou assim a realmente estudar e estar sempre em destaque? Então, na verdade, quando eu era criança, eu sempre fui muito curiosa, né? Então, eu sempre gostava de saber das coisas diferentes. Eu tenho uma característica que é que eu não suporto não saber de uma coisa. Então, quando eu não sei de uma questão, de um assunto, eu vou atrás. E quem me ensinou isso foi o meu pai. Porque sempre quando eu perguntava, pai, o que é isso? Aí ele falava assim, não vou te falar, vai lá e pesquisa. E aí eu pesquisava e voltava com a resposta para ele, justamente para me estimular a buscar o conhecimento. Então, sempre fui muito curiosa, acho que eu sempre gostei de ficar curiosa. E agora mais velha, você acha que isso reflete diretamente nos seus objetivos e no seu resultado? Eu tenho certeza, porque os lugares em que eu cheguei hoje, que tenho certeza que eu vou chegar, foram todos proporcionados porque eu sempre tive curiosidade dos assuntos. Então, eu buscava os assuntos, eu ia atrás e isso tudo me gerou muita curiosidade e aprofundamento também, né? Sim, que ótimo. E a medicina, ela surgiu desde um sonho como criança ou foi se desenvolvendo ao decorrer que você foi estudando e foi evoluindo na vida acadêmica? É até muito engraçado porque o perfil que a gente vê mais ou menos do estudante de medicina é que tem um médico na família ou que os pais obrigaram ou incentivaram muito o filho a ser médico. Na minha família não tem nenhum médico. Tem alguns profissionais de saúde, mas não tem médicos. Quando eu tinha por volta dos 9, 10 anos, eu assisti um filme chamado Mãos Talentosas, conta a história do Ben Carson, que é um neurocirurgião muito conhecido nos Estados Unidos. E ele estava num contexto de racismo, de pobreza, e desse contexto ele tirou a resiliência que ele precisava para poder conseguir estudar. Então ele não tinha a educação de base e ele buscou a educação de base e chegou à medicina. E quando eu vi esse filme e vi que depois ele foi o primeiro cirurgião a desenvolver a separação de gêmeos siameses, né, que nascem com a cabecinha colada, eu vi que era um caminho possível. Eu fiquei estupefada com aquilo e falei, eu quero ser médica. Então surgiu daí e depois foi desenvolvendo com outras coisas, com outras referências. Você acha que, você comentou do seu pai, né? Você falou que seu pai sempre foi pra você, né? Tipo, uma maneira de te inspirar a estudar mais, né? Pesquisar mais. Você acha que ele foi uma pessoa, um papel, assim, fundamental pra te inspirar a ser médica? A
se formar em medicina? Tanto meu pai quanto a minha mãe formam uma base, uma rocha muito forte que promove o meu desenvolvimento. Eles são pessoas muito firmes, né? Então, quando eu falei com eles que eu queria fazer medicina, eles falaram, olha, a gente não tem dinheiro para pagar uma particular, então você vai ter que passar numa federal. Então, foi por meio dessa forma deles de me incentivarem que eu corri atrás do que eu precisava correr. E a figura do meu pai é muito importante, porque o meu pai, ele tem uma característica que ele nunca rejeitou um desafio. Então, ele é bruto. Então, ele nunca rejeitou um desafio. Então, se você dá um desafio pra ele, ele cumpre, sabe? Ele coloca aquilo nas costas, ele cumpre, ele não reclama, ele assume as responsabilidades. Então, eu aprendi com ele a ter força, firmeza e resiliência. E provavelmente isso se espelhou muito no seu processo de preparação para passar no colégio militar, né? Gostaria que você contasse um pouco, tanto da preparação quanto da aprovação do colégio. No colégio militar, na verdade, eu comecei estudando com foco em Cefet Coltec, eu não queria colégio militar. E na verdade, eu estava numa época da minha vida que é aquela época de adolescente que a gente começa sem vontade de fazer nada, né? E aí minha mãe falou, olha, você vai fazer Cefet Coltec. Eu falei, tá bom, vou fazer. E comecei um processo meio sendo obrigada, mas assim que eu comecei a estudar, comecei a pegar gosto e querer e desejar aquilo. E a figura deles de estar todo momento assim me espetando, sabe? Me incentivando mesmo. Eles nunca me obrigaram a estudar, eles nunca me forçaram a estudar, mas sempre me espetaram porque eles sabiam que para eu chegar em medicina, que eles já sabiam que eu queria, eu precisava trilhar outros caminhos antes. Então, a passar no colégio militar, por exemplo, já foi um degrau a mais para poder passar em medicina. Então, sempre eles espetando e me tirando da zona de conforto foi o que me fez estar onde eu estou. Isso é muito bacana porque a gente percebe assim, os pais que nos dão liberdade. Então, liberdade de escolha, liberdade da gente criar, liberdade da gente, assim, se experienciar. Então, acho que isso também é um dos pontos fundamentais, provavelmente, de que fizeram você se desenvolver como você se desenvolveu, né? Sim, eles sempre me deram liberdade, tanto autonomia para escolher o que eu queria e para fazer o que eu queria fazer, mas sempre, se eu decidir fazer uma coisa, eles não deixam abandonar o barco, sabe? Eles são aquelas pessoas que estão ali te incentivando, te motivando, porque quando a gente está num lugar e a gente percebe que aquilo é desconfortável, a gente tende a querer abandonar. E eles são justamente as pessoas da minha vida que não deixam abandonar. Não porque eles querem que eu faça aquilo por eles, mas porque eles veem que aquilo ali é um sonho meu. Então, na hora do desespero, a gente não enxerga que aquilo ali é o que a gente quer. Então, eles são justamente essa figura de, olha, isso aqui que você quer, você tem que ir, entendeu? Então, já teve episódio de, na época que eu tava na preparação pro vestibular, eu tava com febre, com dor de garganta, e a minha mãe falar, você não vai se curar deitado aí na cama não, levanta e vai estudar. E na hora eu me liguei e falei, olha, se eu não estudar hoje é um dia perdido, né? Em um ano de preparação, um dia perdido é muita coisa. Então, é fundamental esse papel deles na minha vida. Agora, sobre a sua rotina no colégio militar, você acha que o colégio militar moldou um pouco de como você é hoje? Ou você acha que foi um limitador? Como que foi o seu processo? Você estudou durante o primeiro, segundo e terceiro ano, certo? Isso. E você acha que foi, tipo assim, um período muito bom na sua vida? Como que foi? Foi um período muito bom. O colégio em si, eu sempre fui apaixonada pelo colégio, pela estrutura do colégio, pelas pessoas do colégio, pelos amigos que conheci lá. E o colégio, ele sempre teve um papel de me tirar do conforto, de fato, tanto pela carga horária, tanto pelo aquilo que ele me exigia, então me tirou da zona de conforto. E por isso é muito importante, foi importante também para ter certeza do que eu queria, que era fazer medicina. Até eu me deparei com a possibilidade de seguir uma carreira militar, mas ali dentro do colégio eu tive certeza de que não era o que eu queria. E aí eu decidi fazer medicina. E esses 3 anos foram muito intensos, foram vividos com muita intensidade, tanto em relacionamentos com os meus amigos, tanto em estudo, em rotina. Então foi muito importante, o colégio foi muito importante na minha vida por me proporcionar uma visão nova de vida. Muita gente comenta que o colégio é diferenciado. E eu hoje, estando no terceiro ano e percebendo a forma com que eu lido com a vida e com as pessoas, eu assim, tenho certeza de que é diferenciado, que a formação que a gente tem lá é diferente, é surreal. Então, assim, me diga um pouco sobre como foi toda essa questão de valores e disciplina e estar ali sempre na rotina para sua mentalidade, para passar em medicina e para o seu processo todo. Sempre fui apaixonada por disciplina, então eu gosto muito do padrão militar de te exigir as coisas, eu gosto. Eu sou muito disciplinada e até muito chata com as coisas.
Então, isso foi muito bom pra mim porque te obriga a fazer certas coisas que você não quer fazer. Em relação ao ensino, eu me deparei que o colégio militar, ele é um mundo à parte, porque você fala de coisas que tem ali que você não recebe essa oportunidade em outros lugares, tanto em atividades extracurriculares, tanto em extensão, quanto mesmo nos estudos e professores altamente gabaritados ali te dando aula. Você percebe que, olha, eu tô aqui com uma oportunidade que poucos têm, porque se você for ver a população, colocar a população no colégio militar é uma parcela muito pequena. São oportunidades, assim, únicas. Eu vi no seu currículo que você fez esporte no colégio militar. Quais que você praticou? Ou qual? Eu pratiquei judô e foi algo, assim, muito espontâneo, porque uma amiga minha falou, vou fazer judô. Eu falei, vou também. E acabou que eu fiquei 1 ano e meio no judô. Nossa. E foi 1 ano e meio de judô. E foi, assim, uma experiência muito marcante, porque o judô, ele é totalmente desconfortável. Sim. Então, ele não é bonitinho, ele não é agradável. Mariana me acompanhava nos treinos. A gente teve uma história aí no judô. E era, assim, muito desconfortável, porque o treino é cansativo e ele desgasta o corpo e a mente. Então você tem que encontrar a força que você precisa para fazer aquilo. E depois era chegar em casa, assim, eu dormia horas, eu era ficava muito cansada, muito exausta, mas aquilo ali me forjou de certa forma. Sim. E como você percebe os impactos positivos do esporte e a forma que você conciliava com o estudo? Tinha alguma influência positiva? Tem tal a ver, porque quando a gente cresce numa área da nossa vida, a gente não cresce nela sozinha, a gente cresce nas outras áreas juntos. Então, o esporte, todo atleta, e eu falo isso porque eu tenho um atleta dentro de casa, meu pai é atleta, todo atleta, ele precisa ser altamente disciplinado. Ele precisa ser altamente disciplinado porque ele tem um resultado, ele tem um objetivo que ele precisa alcançar, porque aquilo ali talvez seja uma meta pessoal ou uma meta dentro do próprio esporte. Então, no tempo em que eu fiquei no judô, assim, nos últimos meses eu fiz um pouquinho de corpo mole por conta de algumas coisas, estava muito cansada, mas no início e no meio, quase toda a trajetória é muita disciplina e tomava o meu tempo. Então, o tempo que eu tinha em casa, eu tinha que estar estudando, porque senão seria o tempo no judô jogado fora. Então, eu teria ainda que conciliar tarefas e isso foi muito importante. E até a mente para perceber isso, né? E compreender as coisas de certos lugares e certas... E não é um tempo jogado fora, né? Sim. É um tempo investido. É investimento. Exatamente. Falando sobre o objetivo, da maneira que você expôs aí em relação ao esporte, você disse que no início da sua trajetória com um estudo mais formal para passar em concurso, seu foco era Cefet e Coltec. No seu currículo você falou que passou tanto no Cefet quanto no Coltec e no Colégio Militar. Por que você escolheu o Colégio Militar? Na verdade, eu estava num contexto assim de indecisão. Eu queria a princípio o Coltec, porque lá tem um grau técnico que foca em análise clínica e seria mais ou menos parecido com medicina. Mas aí quando eu vi as fotos do Colégio Militar e vi principalmente a figura do Exército, que eu gosto muito, eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, é aí que eu quero estar. Não teve um motivo claro, mas eu fiquei encantada assim, com o ambiente, com a estrutura também do colégio, que é sensacional. E eu decidi, foi uma escolha muito acertada. E a preparação para o Cefet e para o Colégio Militar provavelmente deve ter impactado a sua preparação posterior para a medicina, né? Como foi isso? Sim. Então, teve até uma questão, porque Cefet, Coltec e Colégio Militar são concursos e provas completamente diferentes e com exigências completamente diferentes. Então, a prova do Colégio Militar, se não me engano, era em outubro ou novembro, e eu decidi que eu queria fazer Colégio Militar em agosto, porque a princípio eu queria ir Coltec. Então, de agosto a final de outubro, eu corri para estudar matemática, porque a matemática do Coltec é totalmente diferente da matemática do CNBH. E aí, assim, foi uma corrida, porque eu tava, assim, muito abaixo do nível que eu precisava em matemática e corria. E eu lembro que eu abria o livro e chorava em cima do livro, porque eu não conseguia fazer as questões. Chorava mesmo, de verdade. E aí, foi muito importante, porque no momento de dificuldade, de desconforto, que você encontra os melhores caminhos para alcançar o sucesso, de fato. Sim. Você acha que o Colégio Militar foi a melhor opção? Foi a melhor escolha. Foi a melhor escolha. Sério? Porque eu vejo que hoje, estando na medicina com colegas meus que fizeram o Coltec, o Cefet nem tanto, porque o Cefet ele é mais focado em exatas, né?
mas que fizeram Coltec, eu vejo a experiência deles, respeito, né, cada um tem sua escolha, mas eu vejo que realmente o colégio militar era de onde eu deveria ter vindo, sabe? Foi uma experiência única e o que me faz ser única num contexto ali da faculdade, por exemplo. Sim. Você fez cursinho, que assim, começou muito nova, né? Você entrou no primeiro ano, então a sua preparação tinha começado desde o 9º ano, ensino fundamental ainda. Então você fez cursinho ou não? Então, eu dei a sorte, a pandemia pra mim foi boa nesse sentido, porque eu fiquei em casa, então não tinha que ir pra escola. Então, eu basicamente, não é uma recomendação, eu ignorei a escola e foquei no colégio militar, Cefet Coltec. Então, só fiz cursinho o ano inteiro e foquei nisso. E a pandemia, pra mim, eu consegui extrair isso de bom porque eu consegui ficar em casa e estudar. Então, eu ficava trancada dentro de casa, até porque era o que tinha pra fazer, ficar trancada em casa, dentro do meu quarto, estudando, focada no concurso. E antes, até mesmo nas outras escolas, você sempre foi, assim, muito dedicada e queria estudar? Eu tinha sempre muitos fui a objetivos? melhor da turma. Então, assim, foi até uma coisa que no colégio militar pra mim fez muita diferença, porque eu sempre fui a melhor da turma, sempre fui a estrela da turma. Aí quando eu cheguei no colégio militar, todo mundo era o melhor da turma. A gente toma um baque, né? A gente toma um baque. Eu não era a melhor da turma, na verdade eu era média pra ruim. A primeira prova que eu fiz no colégio militar eu tirei 5 de 10, então assim, foi um baque muito grande, foi outra coisa que me forjou mesmo pra poder correr atrás, porque eu queria ser a melhor. Não melhor que os outros, mas melhor por mim mesmo, pra eu me provar que eu poderia também. Sim, e o sistema ele é bom porque tem uma competitividade, mas acredito que seja uma competitividade assim, muito saudável, porque também trabalha muito a área da meritocracia, então a gente tem várias questões que envolvem as questões dos postos, das graduações de alunos, que depois você vai falar que você foi uma aluna graduada, não foi? Fui graduada no caso eu entrei no primeiro ano, então não tinha graduação, aí no segundo ano eu fiquei como primeiro tenente, né, que é um cargo, e eu já fiquei surpresa, assim, e é uma coisa assim, nossa, eu posso, entendeu? E aí no terceiro ano fui pra major, que é um cargo acima, aí é mais aquela sensação de, nossa, eu posso mesmo, e aí é uma coisa que te incentiva, né? Te incentiva, são assim, bonificações, né? Sim. Vamos dizer assim. Uma premiação pelo seu esforço. Pelo esforço. E é muito bom, assim, eu fui graduado, eu entrei no 6º, desde o 7º eu fui graduado. Infelizmente perdi minha graduação no ano passado porque eu estava com outras prioridades de trabalho, e aí no terceiro ano deixei um pouco de lado. Mas assim, ainda sinto um pouco de saudade de ter as graduações, né? Legal. E as medalhas e tudo. E uma coisa que me proporcionou, por exemplo, no 7 de setembro eu desfilar na frente da tropa. Sim. Então assim, meu pai brilhou o olho assim quando eu tava desfilando na frente da tropa, porque a graduação te permite isso, por exemplo. Sim. E seu pai, falando do seu pai, ele é muito da área da saúde, né? Isso. Ele é de qual área? Então, meu pai tem formação em educação física e ele atuou muito tempo como personal trainer. Então, o perfil dele já é de uma pessoa firme, rígida. Então, o cargo, né, de personal trainer que ele exerceu durante muito tempo ainda dá mais essa cara de disciplina. E ele é realmente uma pessoa muito disciplinada. Na verdade, ele é muito chato. Meu pai era muito chato. Assim, ele fez a preparação, ele competiu ano passado, fisiculturismo, e aí ele fazendo a preparação é um período de muita comida, que ele come muito, come obrigado, forçado, ele não deixa de comer, e é um período de pouquíssima comida, e que ele também não come sem precisar. Ele come o que o médico passou, o que receitou, então assim, ele é extremamente disciplinado, e essa figura dele pra mim é muito inspiradora. Isso, um pouco da rotina dele, espelha um pouco na sua rotina? Espelha, porque meu pai não tem medo de desagradar ninguém. Primeiro, ele fala muito desagradando as pessoas, mas ele fala o que é necessário. E ele também age de forma que desagrada. Então, por exemplo, eu lembro que a gente estava no fim da preparação dele, né, no fim da preparação dele de fisiculturismo, a gente foi ao cinema, todo mundo comprou pipoca, salgadinho, hambúrguer, e ele sacou uma marmita de dentro da bolsa e comeu marmita com carne moída, arroz e no cinema? No cinema, sim, gente, na sala de cinema, comendo. E ele não tem medo e nem vergonha, ele tira, porque aquilo ali é o objetivo dele. Sim.
segurança. E isso é muito mentalidade e que reflete muito na nossa vida. E a segurança de si, né? Sim. É você não ter medo de desagradar as pessoas por E- você ter um objetivo seu. E não só desagradar, mas do pensamento das outras pessoas frente à nossa decisão e à nossa vida. Se, por exemplo, um objetivo dele é importante para ele, Uhum. e naquele momento, eu precisava da marmita e eu preciso bater as minhas calorias. Então, e o que os outros vão achar? Isso realmente importa, né? Exatamente. Então, Foi outra coisa que me ajudou muito durante a minha preparação, porque a preparação tem aquela coisa de você ficar dentro de uma caverna e não falar com ninguém. Então eu era até mais rígida do que eu sou hoje. Hoje em dia eu sou muito flexível. Mas antigamente, quando eu estava preparando para o colégio militar, era assim, eu desligava o celular, colocava na gaveta e ficava trocentas mensagens para eu ler. No fim do dia eu ligava o celular e via as mensagens. E quando as pessoas reclamavam que eu estava demorando a responder, olha, desculpa, eu tô estudando. Então assim, é você ter clareza. E você não precisa ser rude e nem ríspido, né? Na época eu até era um pouquinho mais, porque eu era realmente muito firme com a minha posição. Mas agora na preparação para medicina, a gente aprende a amansar a voz. Então, olha, tô estudando, não posso. Falando... Perdão. não, é porque eu me relaciono muito com você nesse sentido, porque eu fiz muita preparação pro colégio, porque no 5º ano eu decidi me preparar pro 6º ano no colégio militar e fiz cursinho. E no primeiro dia de cursinho, na primeira semana, eles trabalham muito a nossa mentalidade e a gente é muito jovem, então a gente leva as coisas muito à risca. Então, assim, eu peguei meu celular e joguei ele pra cima do armário e só peguei quando passou o concurso e aí eu fui aprovado de primeira vez. Então, acho que, assim, decisões e escolhas a gente toma todo dia, Exatamente. né? Então, assim, e às vezes a gente não vai tomar as decisões certas, né? São uma série de fatores. Mas eu acho que a gente tomar a decisão e depois enfrentar as consequências, então, foi bom porque eu passei no colégio militar, mas eu perdi certas coisas. Exatamente. E esse processo das renúncias, né? E de sacrificar certos momentos, sacrificar certas interações. Isso é muito importante. E foi uma coisa que me impactou muito, porque como eu escolhi, na época que eu estava me preparando para o colégio militar, ficar numa caverna de fato, ninguém sabia que eu estava estudando para o colégio militar, só meu pai, minha mãe, meu irmão e a minha avó. Então, assim, de fato, eu não conversava com ninguém além deles. Eu não me relacionava. E quando eu fui pro colégio militar, parecia que eu era um bicho do mato, que eu não sabia me relacionar. E aí foi uma coisa que eu tive que aprender, assim, pode ser um ponto negativo, sim, da minha preparação. Eu fiquei muito fechada, pouco relacionável, não sabia me relacionar, as pessoas falavam comigo, eu era totalmente reativa. Então, foi uma coisa que eu tive que aprender a lidar com pessoas e foi uma coisa que também me forjou muito. Sobre a sua preparação para medicina, qual foi o momento que você decidiu? É aqui que eu quero fazer medicina. Quando eu estava no 3º ano do colégio militar, eu fiquei muito em dúvida, na verdade do 2º para o 3º, fiquei muito em dúvida com a carreira militar, com a carreira médica. E aí eu fui orar mesmo, perguntar para Deus o que ele queria para mim. E não sei, eu não sei se eu vi alguém, eu não lembro de fato o que foi, mas me deu uma certeza muito grande no meu coração de que era medicina que eu tinha que fazer. E de que não era por causa de dinheiro, de salário de médico, mas era realmente por vocação de fato. Sim. Que era ali que eu deveria estar, que era aquilo que eu deveria me dedicar. E então foi isso. Um dos pontos que eu ia te perguntar, e tava muito, ansioso por isso, era a questão da espiritualidade. Acho que independentemente da crença e de todas as questões, eu acho que há um propósito e há uma missão. Então, um exemplo disso é o Vozcast. O Vozcast surgiu pra mim do nada. Veio, na minha cabeça, muito aleatoriamente. Nada e do nada, se a gente for parar pra pensar. Aleatoriamente, e tanto que chamei a Meurer e a gente praticamente nem conversava e foi indo. Isso é muito natural, né? Isso é muito verdadeiro. E a gente tem, às vezes, a maturidade, acho que a maturidade, pra gente compreender essas coisas é diferente. É importante, porque espiritualidade na minha vida eu dou o nome é Jesus Cristo. Sim. E Ele que é o motor de tudo, é o chão pra tudo, é por Ele que eu faço as coisas. Então, é muito importante que as pessoas saibam no que elas acreditam. Sim. Porque é aquilo ali que vai dar o tom da vida delas e que vai dar o tom no dia difícil. Então, aquele dia que a gente está capenga, anêmico, que a gente não sabe por que a gente está fazendo as coisas, a gente volta para aquilo que a gente acredita. E lembra, né? Tem um lembrete de esperança.
por que a gente faz as coisas. E todo aluno meu que chega pra mim e pergunta dicas para a rotina de um estudante, um dos pilares é o espiritual. Então você precisa ter uma rotina espiritual naquilo que você acredita, nem que seja 10 minutos por dia ali, se conectando mesmo, se concentrando na sua fé de fato, porque isso é o que dá o sustento da sua vida. Né? Além do espiritual, o que mais pra gente conseguir essa base, assim, você acha? Eu acho muito importante que a gente esteja bem com os nossos genitores, com os nossos pais. A gente entende que, principalmente no Brasil, a gente tem contextos familiares muito diversos. E a gente tem problemas familiares, todo mundo tem. E a gente tem, às vezes, problemas com o nosso pai, com nossa mãe, ou a gente nem se relaciona com o nosso pai, com nossa mãe, mas é ter resolvido pelo menos dentro da gente, sabe? Se alguém magoa a gente ter aquilo ali já perdoado, porque o perdão é uma coisa que surge do nosso coração e não que depende de outra pessoa. Então a gente ter resolvido aquilo dentro da gente, porque tudo aquilo que vira amargura, aquilo ali vira talvez um domínio que aquela situação tem sobre nós. E quando a gente está em paz com os nossos relacionamentos, seja com a família, que eu acho mais importante, tanto com o nosso ciclo de amizades, quando a gente está resolvido com os relacionamentos, a gente fica em paz para poder fazer as coisas. Porque é muito ruim quando a gente tá ali focado num projeto e tá aquela coisa dentro da gente de, nossa, isso aqui não tá resolvido na minha vida. Aí você vai lá, vai passar no que você quer, vai ter sucesso e você vai estar lá, nossa, isso aqui é muito bom, mas isso aqui não tá resolvido. Então é muito importante a gente estar resolvido com as nossas relações. Isso é uma base, né? Então família é base. E se eu não me relaciono bem com a minha família, a gente não tem uma conexão bacana, e lá fora, né? Será que lá fora não vai ser um espelho do que é aqui dentro? Ou a gente vai sempre estar mais ou menos com relacionamentos vazios lá fora, porque a gente não tem a solidez, né? Que é a base. Você comentou que ficou em modo caverna até ser aprovada no concurso do Colégio Militar. Você fez a mesma coisa para passar em medicina? Medicina eu fiquei em modo caverna, só que de modo mais estratégico. Então eu tinha dias que eu me relacionava, que eu precisava daquela catarse assim de, gente, eu não tô estudando, entendeu? Então assim, até porque eu tava em outra fase da vida já, os anos passaram, então você fica mais velho, com mais responsabilidades. Então eu tinha que ter tanto meu momento com os meus amigos, pelo menos uma vez a cada 15 dias, ou no início uma vez por semana, no final uma vez a cada 15 dias, e no final mesmo eu fiquei uns 2 meses sem ver meus amigos, mas e ter academia, assim, academia todo dia, atividade física, todo dia academia. Era essencial no processo? Será que no processo a gente pode abandonar porque não seja prioridade no momento? Ou é assim, muito importante? Assim, fundamental. Para mim, a academia é inegociável. Então, assim, na preparação para medicina, eu fazia academia de segunda a sexta, ali mais ou menos das 11 da manhã, ao meio-dia, meio-dia e meia. Eu também usava academia para conversar com outras pessoas, porque eu não via gente durante o dia. E agora, fazendo medicina, no primeiro período de medicina, eu treinava 7 vezes por semana. Então, de domingo a domingo eu não parava, porque a pressão era tanta de coisas novas que eu ia pra academia para desestressar. Aí depois aquilo ali começou a me pesar. Aí eu falei, não, vamos para 4 vezes por semana, 5 vezes, então você vai ajustando conforme a necessidade, mas é inegociável. E sobre a aprovação em medicina, você passou direto do terceiro ou teve um ano de preparação? Eu passei um ano depois, né? O terceiro ano eu relaxei nos meus estudos. Então, assim, eu quis aproveitar o terceiro, quis aproveitar ali o ano no Colégio Militar, então me dediquei só ao Colégio Militar. Então, eu estudava para as provas, para tirar notas boas e tudo mais, mas eu não me dediquei para passar em medicina, não me dediquei ao Enem. Então, eu já tinha decidido que eu ia estudar mais um ano. Só que no ano que eu falei que eu tinha que estudar mais um ano, eu falei, eu vou passar, não tem chance, eu não aguento estudar mais um ano. Falei assim, eu tenho que passar porque eu não aguento mais estudar para passar. Assim, eu estudei um ano só, né, de gente que estuda vários anos, só que eu não tava aguentando mais, assim, é muito desgastante. Eu falei, não, eu tenho que passar e eu vou passar e não tem plano B. E você sentiu alguma pressão de tipo assim, ela não passou do terceiro e vai fazer mais um ano, alguma coisa nesse sentido? No início eu senti porque as minhas amigas passaram, mas eu olhei pra elas e falei assim, elas não passaram em medicina, então eu falei assim, não tem problema estudar mais um ano. Então assim, foi um conforto, mas é questão mesmo de você estar seguro da sua personalidade, sabe? Eu sou essa pessoa, a passar num concurso, no vestibular, não me define,
porque a faculdade ela não é o centro da nossa vida, ela é parte da nossa vida. Então, assim, não nos define. Passar, eu até falei isso no Instagram esses dias, passar é completamente normal. E não passar também é. Então, assim, eu passei, me esforcei e eu não passei, não quer dizer que eu sou burra, quer dizer que tem coisas a serem melhoradas. Então, assim, a reprovação é normal e a aprovação também é normal. É de quem acertou na estratégia, e a reprovação também seja de quem ainda não acertou, ou no dia estava mal para fazer a prova, ou por N fatores. Mas não é uma taxação de inteligência, sabe? É só uma consequência natural. E a reprovação ela é boa, né? Porque pra quem? Ela é boa. Ah, não. Gente, ela é boa, né? Ela te bate o teu ego, ela bate, e aí a vida te pergunta, o que você vai fazer com isso? Porque você pode entrar na sua depressão, né? Assim, modo de dizer, né? Não é depressão de fato, né? Você pode entrar num estado depressivo, assim, de nossa, sou um ser humano horrível, não passei, não consegui. Ou você pode entrar num estado de tipo, nossa, que horrível, né? Vou agora me provar e vou superar isso aqui. Então, assim, isso que não me define, mas eu vou mostrar pra essa situação que eu sou maior do que ela. Porque na verdade a reprovação, ela é só o início de uma vida cheia de obstáculos, né? Exatamente. Então, aí a partir do momento que a gente compreende um pouco disso, acho que fica mais leve, né? Isso. E a vida é como se fosse um jogo de videogame, né? Então você passa de um nível, daqui a pouco o problema é muito maior. Então, assim, você vai ser reprovado, hoje esse vai ser o seu BO. Daqui a pouco você vai ter um BO desse tamanho pra resolver. E às vezes é bom porque às vezes você não estava de fato preparado para o momento. Às vezes aqui não estava preparada, o corpo físico também não. Então, assim, tem que... E eu percebo isso porque se eu tivesse passado do terceiro ano direto para a faculdade, eu não ia aguentar a pressão que é medicina no primeiro período do FMG. Porque é uma pressão muito grande. Você se depara com a matéria mais difícil do curso, que é a anatomia, logo no primeiro período. Inclusive eu reprovei no primeiro período de anatomia. Então, assim, a pressão é muito grande, porque a carga horária é extensa. Então, teve dia de eu entrar na faculdade 8 da manhã, sair 6h30 da noite, eu saí 9h30 da noite. Então, assim, eu não estaria preparada se não fosse o meu ano de preparação, sabe? Você foi aprovada em 4 universidades de medicina. Quais foram? Foi o FMG, o FOP, que é a Universidade Federal de Ouro Preto, foi Ciências Médicas e a UniBH. E como que você se sentiu com isso? Tipo, nossa, foi aprovada em 4 universidades de medicina. Foi uma surpresa, porque eu só tava focada na UFMG, né? Eu só apliquei nas outras porque queria ver como que ia ficar a nota, mas foi uma coisa assim de, nossa, a gente é surpreendido, né? Porque eu não tava esperando mesmo, então foi realmente uma surpresa. E depois eu usei pra me relacionar com os meus alunos, então a gente usa a aprovação também pra isso. Então foi bom eu ter 4 aprovações, porque te rende mais título também. Sim, muito bom, e é resultado do seu esforço, né? E sobre o período em si de medicina, o começo e a rotina, como que era um pouco da faculdade? O meu primeiro, eu tô indo pro terceiro período de medicina agora, né? O meu primeiro período de medicina foi assim, um sacode, sabe? Me sacudiu pra realidade que é o curso. É muito tenso, muito difícil, a carga horária, assim, eu mandei até porque na época do vestibular, eu tive da preparação para medicina, eu tive um mentor. E eu mandei para ele minha grade horária na faculdade no primeiro período, e ele faz medicina e ele falou, nossa, que carga horária infernal, porque é uma coisa assim absurda. Então, tanto a carga horária quanto as matérias foram difíceis, principalmente anatomia. Meu segundo período ele foi mais tranquilo, porque como eu reprovei anatomia, eu não pude fazer algumas matérias. Então foi um período mais tranquilo, mas que eu também tive que focar para estudar anatomia. Então, assim, o primeiro período foi um baque, mas aí depois você vai se ajustando, se adaptando. Provavelmente vão vir outros baques, mas faz parte. Agora a gente vai dar uma pausa e por isso vocês vão ficar aqui com o vídeo do nosso colaborador, Draya. Draya é um energético natural que não possui taurina, apenas cafeína, guaraná e chá preto.
Nós temos do sabor tangerina, sabor melancia e jabuticaba. Raíssa, vamos experimentar? Vamos. Estou ansiosa. Você ainda não provou? Não. Você já encontrou Um ele em brinde. Araújo? Já. Nas Araújo. Mas eu não provei. É bom. É muito bom. Muito bom. É muito bom. É bom. Porque, assim, é diferente porque parece um chá gaseificado e você vai ver, depois vou te dar algumas unidades, você vai ver os efeitos que tem principalmente para você treinar. É muito bom. E o sabor é muito bom. É muito bom. E tem o de melancia e de jabuticaba. Jabuticaba é muito bom e melancia é o meu favorito. Uhum. Não, é muito gostoso. Eu não esperava, na verdade, é muito bom. Porque a gente fica até com esse pensamento de que é natural e não Natural é é bom ruim, porque sim. é natural. E por não ter taurina, não dá dor de cabeça. Isso é muito bom. Exatamente. Eu uso sempre pra estudar. Eu tenho muita dor gosto. de cabeça com a taurina, eu geralmente tomo e no dia seguinte eu acordo com dor de cabeça absurda. Então é muito bom ele ser natural. E até pra gente estudar à noite, não é? Porque quando tá muito atolado de Exatamente, estudo, exatamente. então ele é muito bom. É. Junto com o café, né? Você toma muito café, não toma? O quê? Não, no início da minha preparação pra medicina, eu tomava 8, 10 xícaras de café por dia. Aí meu mentor falou, não, corta, vai tomar uma. Aí eu falei, meu Deus do céu. Mas aí fez muito bem, porque eu não ficava mais com tremedeira, né? Que me dava tremedeira o café. O café? Uhum. Nossa, É porque que é perigo, hein? empilhamento, né? Eu tomava 8, 10 xícaras num dia, no outro dia a mesma coisa. Então Nossa. nunca tinha de descanso. E você fala muito sobre esse mentor. Foi ele que te ajudou na preparação, no ano que você se preparou? Ó, o nome dele é Júlio Chamas e ele me ajudou durante os 6 últimos meses da minha preparação. Uhum. Então, eu fiz os 6 primeiros meses assim, eu mesma organizando, fazendo estratégia. E teve um momento que eu falei, meu Deus, qual que é o próximo passo? O que eu faço agora? E eu tô perdida. Aí foi quando eu entrei em contato com ele, eu já conheci ele da plataforma que eu estudava. E aí eu entrei em contato com ele, conversei com ele e aí ele organizou minha preparação, assim, me deu um norte que eu nem tinha ideia de que poderia me dar. Então, foi muito bom. Eu gostaria de falar sobre redação. A gente sabe que você tirou um notão na redação e que, né, garantiu a sua aprovação. E a gente viu também que você hoje é monitora e corretora de redação estilo Enem. Como que foi esse processo? Quando que começou? Quando que você falou, nossa, por que não corrigir redações? Então, na verdade, durante o meu ano de preparação para medicina, a plataforma que eu fazia parte, né, que eu estudava, ela me chamou para fazer um processo seletivo. Na verdade, ela me chamou não, ela colocou no grupo e eu entrei e fiz o processo seletivo. Redação foi uma coisa que eu sempre quis. E sempre gostei, na verdade, né? Eu sempre gostei de redação, sempre gostei de escrever e de ensinar para as pessoas também. No colégio militar, inclusive, eu fazia redação para algumas pessoas, eu então ensinava elas a fazer. Então, sempre gostei muito. E aí, abri esse processo seletivo e eu não sabia que era para trabalhar. Eu achei que era para ser voluntário, porque a minha intenção era ter acesso aos treinamentos para poder estudar. E aí, eu passei no processo, comecei a trabalhar como corretora e era trabalho mesmo. E aí abriu uma possibilidade, assim, nossa, eu sou boa nisso mesmo. Então, e o treinamento também ajuda, né? Eu recebi vários treinamentos durante um ano e meio, quase 2 anos, assim, recebi treinamento deles. E aí eu comecei a ficar mais capacitada e comecei a também ter meus próprios alunos. Hoje em dia eu não trabalho mais com eles, mas eu comecei a ter meus próprios alunos por fora também, dar monitorias, então foi muito bom para ter esse aperfeiçoamento. E ajudando e ensinando, com certeza deve ter te impactado para a sua preparação, né? Com certeza, porque aí eu quase não estudei redação durante o ano. Eu ensinava muita redação, fazia os treinamentos, então eu cheguei no Enem muito capacitada de fato, porque para quem quer um curso de medicina, a sua nota em redação tem que ser 900 mais. Abaixo disso você quase que perde todas as suas esperanças para medicina. Então assim, tem que ser 900 mais, então é uma exigência realmente muito grande. E hoje, qual é a sua principal motivação a ensinar? Eu sempre gostei muito de falar, sabe? De me comunicar com os alunos. E, primeiro, ver eles podendo realizar os sonhos por meio da nota em redação é muito gratificante. E também ensinar algo que eu gosto, que é argumentação, estratégia argumentativa, estrutura de texto, escrita. Então, é algo realmente que eu tenho prazer em ensinar. Qual que você vê que é a maior dificuldade dos alunos? Quando você vai corrigindo, você vê, competência 1. Eu sinto que a maior dificuldade dos alunos é entender que a redação no Enem é estratégica.
Então ela não é, eu não sei escrever. Não, isso aqui é estratégico, você tem que aprender a estrutura, você tem que, não é decorar um modelo, é aprender a estrutura da argumentação. É aprender a convencer alguém do seu ponto de vista, nem quando você mesmo acredita no seu ponto de vista. Então, assim, é aprender a arte da argumentação. E argumentar, ele não é simplesmente você pegar um repertório e conectar com uma tese qualquer. É você pegar o repertório, manipular o repertório, usar o repertório ao seu favor, cortar o trecho que te interessa e fazer com que a redação inteira seja uma orquestra perfeitamente sinfônica que defende um tema que parecia impossível, porque você pode escrever uma redação sem saber do tema. Sim. Então, é só você aprender a argumentar, ler ali os textos e usar tudo ao seu favor, basicamente. Acho que também, às vezes, as pessoas e os alunos ficam muito presos a esquemas, a Exatamente. processos, ao cartesiano. Então, assim, eu acho que a gente, às vezes, deveria olhar pela missão que é a redação do Enem. Qual que é o cerne, né, do processo da redação do Enem? Para que serve, né? A redação do Enem, ela te pede para você resolver um problema. Veja, quando ela te fala do problema ali do estigma das doenças mentais na população, ele tá te dando um problema, gente, que nem o governo sabe resolver. Então ele não quer exatamente que você resolva. Ele quer saber se você entende o problema e se você sabe propor algo que tenha lógica. Então sua redação ela precisa ter argumentação, sentido e lógica, um básico bem feito. Você não precisa inventar coisas mirabolantes. É você entender o problema, argumentar um ponto de vista e propor algo que pelo menos tenha lógica. E essa é a redação do Enem. E muito sobre argumentação e senso crítico, que são, assim, as bases para uma vida adulta. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ser crítico, a gente tem que ter, assim, uma visão mais crítica da vida, das coisas, das situações, das conjunturas sociais, econômicas, culturais. Então, assim, acho que o seu trabalho como profissional de redação não se restringe só a notas, né, e a aprovações. Eu acho que vai além, não vai? E esse senso crítico é muito importante, porque às vezes você pega a redação de um aluno e nem ele entende o que ele está escrevendo, porque não tem lógica. E você precisa entender uma coisa e conectá-la com a outra, e tem que ter lógica. Então ele pega um repertório qualquer, coloca lá Revolução Industrial na introdução, e a redação fala de saúde. Então, assim, você percebe que não tem lógica uma coisa com a outra. Então você precisa, de fato, aprender a pensar, aprender a ter o senso crítico, o olhar que o Enem te pede. Porque aquilo ali é um concurso, gente, é uma prova. Então eles esperam algo de você. Então você escrever a redação pensando, o que o corretor espera de mim? Será que esse ponto de vista vai agradar ele? Porque assim, você pode falar que o corretor do Enem ele vai ser imparcial. Na verdade é que ninguém é imparcial. Ele lê uma redação e ele tem uma opinião a respeito daquilo e ele pode pesar mais a mão ou não. Então assim, é você entender o que o Enem espera de mim, o que essa prova espera de mim, o que ela quer que eu entregue, eu vou entregar o que ela quer. Então não é o que eu quero, não é a minha opinião, é o que a prova quer. Então é basicamente entender o modelo com que você está lidando. Eu quero fugir um pouco das pautas e eu vi que teve uma polêmica em relação à correção da redação do Enem esse ano. Você chegou a, assim, sei lá, a ver sobre isso, a se entender sobre isso? Eu tive contato com alguns alunos que falaram das notas, que as notas foram baixas, mas em relação aos meus alunos, eu acho que eles foram tão bem treinados que a nota deles não caiu tanto assim. Então, assim, caiu um pouco, porque de todo mundo caiu, mas os meus alunos tiveram progressos muito bons. É verdade, gente, eu fui aluna dela durante meu ano de preparação e minha nota foi bem boa. Mesmo com essa mudança na correção do Enem, minha nota foi maior do que costumava ser ano passado, porque eu fui mentorada dela. E foi assim, ótimo, a aula dela é muito boa e ela passa um estilo de redação que eu nunca tinha visto. Como a Raíssa falou pra gente, você precisa entender o texto, você precisa entender por que você está escrevendo e o que você está escrevendo, né? E como ninguém é imparcial, ela conseguiu me mostrar bastante como entrar nesse jogo da redação. E aí, mesmo sendo uma correção mais rigorosa, os alunos dela conseguiram. É verdade. E aí você realmente isso, é entender o jogo, entendeu? Entender com o que você está lidando.
E muitos alunos, eles, assim que saiu o edital do ano passado, eu escaneei aquele edital, vi tudo que eles estavam cobrando de diferente e falei, olha, esse ano a mão vai ser mais pesada nesse tópico. Alertei todo mundo, passei o que precisava ser passado. Então você realmente entrar no jogo. Na verdade, o Enem não mudou. A correção ela pode ter ficado mais pesada, mais rigorosa. Alguns erros podem ter acontecido, porque erros sempre acontecem, mas é você realmente fazer a sua parte, que é entrar no jogo, entender a redação, entender a prova e fazer o que precisa ser feito. Sim, bem assim. Sobre medicina agora, sobre o curso. Você acha que era tudo aquilo mesmo que você esperava? As pessoas, os professores, o ambiente, o networking? Na verdade, acho que nenhum curso é tudo que a gente espera, porque a medicina, os primeiros 4 períodos, ela não tem muita medicina. Ela é mais a biologia, ela é mais as bases, tanto é que a gente chama de ciclo básico. É o que vai te dar a base para você depois fazer os outros ciclos. Então, assim, você fica assim um pouco desmotivado porque não é muita medicina que tem ali, mas o segredo é você sempre tentar relacionar. Então eu pegava genética, já relacionava com uma doença, já relacionava com uma condição. O próprio professor mesmo, ele dá esse norte para você poder estudar. Quem gosta muito de ter essa veia cirúrgica, né, gosta muito de anatomia, então você sempre tentar relacionar e encontrar naquilo ali algo que você goste, ou que pelo menos te dê o vislumbre daquilo de onde você quer chegar, sabe? E em relação às pessoas, na verdade, superou minhas expectativas. Eu não estava esperando pessoas tão agradáveis, tão bem relacionáveis. Então, assim, são pessoas muito agradáveis, muito bem relacionáveis. Então, assim, é muito gratificante estar ali na turma. Eu fiz vários amigos muito agradáveis, um network bem bacana. E às vezes a gente vai com a mentalidade, né, que é muito competitivo. Eu tenho, tipo assim, o meu conceito pré-estabelecido é que é um ambiente muito competitivo, porque a gente tem um exame nacional enorme e que o curso com a maior nota de corte atualmente é medicina. Então, teoricamente, a gente estaria entre os melhores que fizeram o concurso. Sim. Então, como é essa competição? Então, eu não vi muito competitividade entre as pessoas. Mas é toda hora as pessoas querendo se provar. Então falando assim, ó, eu tô aqui, sou eu posso, eu entendi. Então, assim, às vezes o professor perguntando uma coisa, todo mundo levanta a mão pra responder. Assim, não tem problema entre o perfil de cada um. Mas eu sempre fui muito do perfil, e eu aprendi isso com meu pai, de que eu fico quieta na minha e estudo o ambiente. Então, assim, eu prefiro falar pouco, eu prefiro escutar muito. Então, às vezes o silêncio ele te dá uma arma muito poderosa, que é de você errar menos. Então eu sempre fui mais ficar quietinha, estudando o ambiente, analisando as pessoas, e enquanto as pessoas querem muito se provar, e eu percebo isso. E eu acho que é normal da nossa idade se provar, porque a gente está no período de transição entre a adolescência e vida adulta, mas é toda hora querendo se provar e mostrar que pode, que consegue, é isso que eu percebo, mas nada... Muitas pessoas reclamam que o ambiente é tóxico, que é uma competitividade tóxica, mas eu não me coloco nessa posição. É um ambiente que as pessoas querem se provar, querem mostrar que podem, que conseguem. E assim, a competitividade está no seguinte, quem vai ser o profissional melhor aqui? É o profissional melhor que vai conquistar a sua vaga lá na frente. Mas eu nunca presenciei um tentando passar a perna no outro. Isso eu nunca presenciei, sabe? E acaba que futuramente vão ser colegas de profissão, né? Exatamente. Então tem por esse caminho. De se ajudar mesmo. E o que eu recebi na faculdade foi muita ajuda de todo mundo. Eu nunca vi ninguém querendo... Eu também nunca me coloquei numa posição de competitividade, né? Mas eu nunca vi ninguém querendo se matar pra alcançar, sabe? Uma nota e tal, mas por si mesmo, né? A pessoa se prova por si. Ela vai alcançar aquela nota porque ela quer mostrar pra ela mesma que ela consegue. E isso que eu vejo muito na medicina hoje, né? Você falou um pouco do processo sobre estar mais à escuta, essas questões todas. Mas você tem movimentado mais seu Instagram. Você pensa em uma vibe mais blogueira, uma vibe mais, assim, trazer essa questão também da medicina muito atrelada ao pessoal, trazer mais visibilidade para talvez impactar mais pessoas? Na verdade, eu sempre gostei muito de redes sociais, né? Eu tive um canal no YouTube quando era criança, os vídeos agora estão privados, mas eu tinha um canal no YouTube, eu falava, então eu sempre gostei. E eu me comunico com muita facilidade, né? Eu gosto de me comunicar.
Então, eu gosto de fazer com que as coisas que eu penso ou que eu estudo sejam úteis de alguma forma para alguém. Porque eu entendo que tudo aquilo que a gente recebe de bom, se a gente retém pra gente, não frutifica. Então, eu posso compartilhar com alguém, ajudar alguém, ser útil de certa forma. Então, a rede social é uma ferramenta para isso. Fora que eu me divirto muito fazendo vídeo, né? Então, eu gosto. A gente vai indo, né? E vai gostando. Eu gosto bastante. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu passei por isso, acho que você também, né, Mari? A gente se expõe muito. Então, tentar achar um equilíbrio é difícil, mas é importante. Você pretende continuar com esse processo de mentorado, tanto de redação quanto para passar em medicina? Você deu o exemplo do Júlio, que foi o seu mentor. Você pretende ter alguns alunos, algumas pessoas, assim, para você orientar? Bom, eu gosto muito da área de redação. A área de mentoria, apesar de eu gostar muito, o Júlio ele é muito excelente no que ele faz, então eu não consigo competir com ele de tanta excelência que ele é. Então todo mundo que vem pra mim eu acabo recomendando ele, porque eu gosto muito do trabalho dele. E eu, como mentora de redação, eu gosto muito, espero continuar nesse caminho, porque é muito bom ajudar os alunos, sabe? É muito gratificante e você tá ali sempre exercendo a sua habilidade de se comunicar, a habilidade de argumentar. Então é realmente uma função muito gratificante. E no caminho da medicina, você já pensa em alguma especialização? A princípio, desde o início, eu queria... Desde o início não. Assim que eu quis medicina, que eu tinha de 9 para 10 anos, eu queria neurocirurgia por causa do filme. Nossa, eu adoro. Mas por causa do filme, de fato. Porque Sim. como o Ben Carson ele era um neurocirurgião, eu fiquei encantada com a profissão de neurocirurgia. Trazendo para a realidade, quem é neurocirurgião, ele vive para neurocirurgia. E para minha vida, eu quero levar a medicina realmente como uma profissão, não como a minha vida toda. Sim. Até porque eu quero aí ser uma mãe, quero ter essa vida. Então a gente tem que ser realista muitas vezes, né? Se a gente for por um caminho, talvez a gente tenha que abrir mão de outro. Ou então vai demorar mais para você ter outras coisas. E aí eu me apaixonei muito pela psiquiatria, por conta do Dr. Ítalo Marcilli, que é um psiquiatra famoso. E eu amo psiquiatria, assim, amo tudo que envolve psiquiatria, gosto muito de filosofia também. E era um intuito meu me especializar nessa área. Depois que eu entrei na medicina, e meu pai também sendo fisiculturista, eu amo endócrino. Então, assim, tudo que fala de hormônio, tudo que fala de processo metabólico, eu gosto, sabe? Eu fico, assim, encantada. Então, o meu projeto inicial seria fazer uma residência em endócrino e uma pós em psiquiatria. Ainda não sei como eu vou conciliar as áreas, não sei se é possível de forma direta, mas seria um primeiro momento, esse plano. E aí, psiquiatria, fazendo a pós, você não precisa fazer residência no hospital, né? Então, posso fazer num momento em que eu estiver mais tranquila e tal. É um pensamento. É bom porque você traz muito da influência do seu pai, né? Isso é muito presente. Exatamente. Para quem não conhece, o fisiculturismo tem aí a sua questão com os hormônios, tem a sua questão com o uso de esteroides anabolizantes. Então é legal saber disso, sabe? É legal saber como funciona, o que faz no corpo, o que reage, você fazer as combinações. Sim. Não só disso, mas de medicamentos também que você vê hoje em dia, por exemplo. O Mounjaro tá muito famoso, né? Sim. Mas saber como ele funciona é mais legal, entendeu? Saber como o Ozempic e o Mounjaro funcionam é muito interessante. Eu tenho curiosidade sobre. Muita curiosidade. Muito legal e até um assunto que eu quero me aprofundar, né? E assim, muito em alta, tanto pela questão física, mas muito pela questão psíquica. Exatamente. Né? Então, assim, a gente consegue até conciliar, às vezes, a psiquiatria do emagrecimento com o endócrino do Mounjaro ou das canetas emagrecedoras. Exatamente. E dessa questão, então, física com mental. Né? Então, talvez uma nutróloga, né? Alguma coisa nesse sentido. Exatamente. E é muito legal você conciliar as áreas, porque, por exemplo, é muito comum homens com sintoma de depressão apresentarem texto baixo, a testosterona baixa. Então, assim, você vê que o problema não está exatamente na mente, talvez esteja numa falta de um componente fundamental, né? Então é legal você conciliar essas duas áreas. E falando um pouco, entrando sobre um pouco depressão, essas questões mais da área da psiquiatria, como a nossa mente
ela é capaz de impactar o nosso corpo, né? Isso é muito Na verdade, diferente. impacta totalmente, né? Impacta. E como às vezes ela é capaz de diminuir uma testosterona, diminuir uma B12, diminuir certos hormônios e metabolismos, porque a gente está abalado né, mentalmente. Não, impacta totalmente, sim. E é de onde surge aí as correntes de positividade ou negatividade, que é essa teoria de que a mente impacta no corpo. Sim. E impacta mesmo, assim. Se você deixa a sua mente... Você pode estar triste, tristeza é um sentimento. Agora, você escolhe como lida com ela, sabe? E se você às vezes deixa sua mente te dominar, porque ela se sabota, né? Se você deixa ela te dominar, seu corpo também começa a adoecer, né? E a gente percebe isso até mesmo estudando para provas, para o vestibular, você entende que muitas vezes você estuda porque você está forçando a mente. Porque se você deixar ela comandar, às vezes o corpo também começa a capengar junto com ela e tudo dá errado. Recentemente a mente estava começando a querer me controlar. Aí eu comecei, calma aí, que senão não vai dar. Não podemos voltar às origens, porque não vai dar. Então, tipo assim, não vai dar certo certa coisa. Nossa, eu acho que isso é muito grande pra mim, porque eu não vou conseguir. Acho que eu não tô preparado, não sei o que, mas, gente, acalma. E aquilo que você falou da espiritualidade também, né? Quando você cultiva isso, acalma a mente, né? Ordena, até postei ontem no Instagram, ordenador do caos, porque você tá caótico, o ser humano ele é caótico. Então, ordena, sabe? Você precisa de ordem na sua vida. E é bom a gente ter algo que a gente pode falar e se segurar, né? Então, assim, ter uma certeza, ter um porquê, ter um pós, ter um antes. Exatamente. Então, assim, né? É você saber de onde você veio, saber quanto você progrediu até aqui e ver que mesmo diante das incertezas, poxa, eu posso chegar lá, olha até onde eu vim, né? Sobre isso eu gostaria de falar, porque eu fiz um ano de cursinho agora e eu vi que muitas pessoas estavam se perdendo no meio do caminho. Quando eu digo se perdendo, era, na minha opinião, esquecendo de onde vem e pra onde vai. Por que eu tô estudando essa matéria? Por que eu tô estudando isso, sabe? Qual é o meu objetivo? Eu senti muito isso também. Não só observei nas pessoas ao meu redor, mas também senti durante esse último ano de cursinho agora, 2025. E qual conselho que você daria para uma pessoa que acha que não é boa o suficiente, que acha que não vai conseguir ou que não se sente motivado o suficiente? Eu também acredito muito em disciplina, gosto muito de disciplina e eu entendo que possui uma diferença entre disciplina e motivação. Exatamente. E a disciplina pra mim é uma coisa que eu vou construindo, sabe? Eu acordo todos os dias no mesmo horário, como a mesma coisa porque quero um objetivo, sabe? E a motivação, às vezes eu me sinto... Tipo assim, eu preciso de motivação, sabe? Porque a disciplina às vezes não é suficiente. Então, quais seriam essas palavras de motivação para alguém que acha que não é bom o suficiente? Em relação à motivação, tem muitas pessoas que adotam a postura de que você não precisa de motivação para fazer as coisas, você faz puramente por disciplina. A verdade é que você tem motivação para tudo. Seja ela que bate no teu peito, então aquela que você sente, né? Nossa, estou com vontade de... Ou aquela que está na sua cabeça. Então, é aqui que eu quero chegar. Essa é a minha motivação, por mais que você não esteja sentindo. Então, eu acho importante a gente ter um alinhamento de personalidade. Quem eu sou, para onde eu vou, para onde eu quero chegar. Porque é isso que dá gás no dia que tá tudo parecendo caótico. É você saber quem você é, onde você está firmado, onde você quer chegar, de onde você veio. Então, às vezes... O problema tá a gente concentrar muito nos nossos erros e nas nossas limitações e esquecer que as coisas que acontecem vão muito além daquilo que a gente pode fazer, sabe? E tem também o fator sorte na nossa vida, que às vezes acontece, mas tem o fator de você não ficar preso nas suas limitações. Porque a gente pode alcançar lugares muito mais do que a nossa própria capacidade poderia sozinha, sabe? Então, é a gente não ficar preso nas limitações, é fazer o que a gente sabe que tem que fazer de acordo com o que a gente sabe que a gente é. E não se prender aos nossos erros, que vão ter muitos, e não se prender também àquilo que a gente tem de limitação. Então, não saber algo, não ter ideia de como fazer alguma coisa. Então, é a gente não se prender a nós mesmos, no fundo. Hoje eu percebo, assim, uma questão de muito autoconhecimento da sua parte. De onde você desenvolveu
essa área, assim. Eu acho que isso, na verdade, vem ao longo do... Isso vai construindo ao longo do tempo e a gente se conhece a vida inteira, né? A gente vai se conhecendo. Mas eu me deparei com uma frase há um tempo atrás que é o conhece-te a ti mesmo, né? Que é antiga, eu nem lembro quem falou essa frase. Mas não sei se foi Sócrates. eu acho que foi. Acho que ficava num templo grego, alguma coisa assim, conhece-te a ti mesmo. Deve ser Grécia. E aí, quando a gente se conhece, a gente tem domínio da gente. E a gente acaba tendo um pouquinho de domínio do exterior também. Sim. Porque quando as pessoas falam algo pra gente, a gente consegue escolher como a gente vai reagir. A gente consegue escolher se a gente vai dar o poder pra aquela pessoa, dela falar algo com a gente, dela agir de alguma forma com a gente. E da forma que a gente lida, né? Da forma que a gente lida e como que aquilo impacta dentro da gente. Então, nós colocamos os limites na nossa própria vida. E quando a gente aprende a nos dominar, isso vem muito do domínio do corpo. Então, se você vai fazer uma dieta e você não faz, você não se respeita. Porque se você se colocou uma meta que você mesmo não está respeitando. Então, você precisa primeiro aprender a se respeitar, a fazer aquilo que se propõe a fazer. Porque quando, por exemplo, se eu te respeito, é porque você faz algo digno de respeito. Então, como é que eu vou me respeitar se eu não faço nada digno de respeito? Se eu não faço as coisas que eu me proponho a fazer? Então, é realmente a gente aprender a ver o valor da nossa vida e entender que ela é uma biografia sendo escrita. Então, o que eu faço hoje é se eu não me engano, o Gladiador dizia isso, né? O que a gente faz aqui ecoa pela eternidade. E é tipo isso, o que a gente faz aqui, ela vai sendo escrita, a nossa biografia. Sim. Então, o que eu quero fazer aqui que vai impactar as outras pessoas? O que eu posso fazer de utilidade? E o fato da gente se conhecer é que determina quem a gente quer ser, com quem a gente quer se relacionar e onde a gente quer estar. Quando a gente aprende a se conhecer, a gente começa a dizer não, porque não faz mais sentido. Sim. E a gente começa a dizer sim e abrir caminho para aquilo que a gente quer deixar entrar na nossa vida. Então, é realmente ter essa certeza de quem a gente é, buscar se conhecer e aprender a colocar limites na nossa vida, que é muito importante. Certeza. E talvez dessa mentalidade tenha surgido a questão da psiquiatria. Eu gosto, talvez essa mentalidade realmente tenha surgido da questão da psiquiatria, porque ela dá esse caminho, né? Porque você aprende a reconhecer de onde você veio e também aprende a se ordenar por dentro, a se dominar, para que você também possa ser mais útil para as pessoas e para que você também possa estabelecer qual é realmente o sentido da sua vida. Então, para que eu tô aqui? Onde eu quero chegar, né? Que marca eu quero deixar? Então, é isso. Agora eu queria falar um pouco sobre estágio. Você já está no período de estágio? Não, eu estou indo para o 3º período agora de medicina. Acho que a gente começa a estagiar no 8º período, do 7º período. Nossa, bem lá pra frente. Bem lá pra frente. Mas os estágios, eles são decididos pela faculdade, né? A gente não escolhe muito o que fazer. A gente tem algumas possibilidades, mas é meio que pré-estabelecido. Então é isso, Raíssa. Mais alguma pauta? Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu realmente agradeço a oportunidade. Eu acho que tudo aquilo que a gente faz é para gerar fruto, né? Sim. Então tem uma frase que eu gosto muito, que é de um santo, chama José Maria Escrivá. Ele dizia: ser útil e deixar rastro, ilumina com o esplendor da tua fé e do teu amor. Então é realmente isso, deixar rastro e marcas na vida das pessoas. Porque é muito ruim quando a gente passa por uma pessoa e ela nem lembra quem a gente é. Então é bom quando a gente deixa a marca, seja por alguma coisa que a gente fez por ela, ou por alguma coisa que a gente falou, um sorriso que a gente deu. Então é bom deixar marcas nas pessoas. E com certeza você impactou muito a vida dos nossos telespectadores, que são a maioria vestibulandos, então que estão nesse processo preparatório todo. E eu espero que tenha trazido também muitas reflexões sobre o futuro, sobre medicina, né, gente? Então, assim, queria novamente te agradecer pela oportunidade de entrevistá-la, né? Eu que agradeço. Raíssa, foi muito bom, inspirador ter você aqui. Eu, como vestibulando de medicina, me senti acolhida, né? É muito bom a gente poder ver uma pessoa que está num patamar que a gente quer chegar, né? Digo, nós vestibulandos. Então, muito obrigada pela sua presença. Foi um papo de muito valor. Foi muito incrível essa nossa 1h30. Foi muito bom. Eu perdi até a noção do tempo. Foi muito bom a gente estar envolvido na conversa, né?
Então foi muito bom ter você aqui, muito obrigada por topar participar do nosso episódio. Eu que agradeço, gente, foi muito bom mesmo. Você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado pela sua audiência. E se o episódio fez sentido para você, compartilhe a gente e siga em todas as redes sociais, vozes.cast. Não esquece de seguir a gente, segue no Instagram, compartilha para os seus amigos e assista os próximos episódios, porque esse ainda é o primeiro episódio da segunda temporada. Tem muita coisa ainda a vir pela frente. Até a próxima, gente. Vozes Cast, porque a sua voz importa. Tchau, gente. Beijos. Tchau. Até o próximo episódio.